Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com o primeiro episódio do 30 Minutos do HP Pod e já vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Eliezer Costa, ministro de louvor e líder de jovens. E também o nosso convidado de hoje. Mas vamos para essa entrevista porque em 30 minutos só pode. Então pessoal, nesse episódio de hoje nós estamos com o nosso líder do grupo de jovens, o irmão Eliezer. E hoje, Eliezer, eu já vou perguntar para você como é a sua história, né? Qual é o seu testemunho, para que todos nós possamos entender qual foi a tua trajetória dentro da igreja e até mesmo como pessoa hoje. Maravilha. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer por ser o primeiro convidado, por estar fazendo parte desse projeto. Eu me sinto muito honrado, Yasmin. Então, é um prazer muito grande. E, por outro lado, eu fui um jovem que toda a vida tive na igreja. Nasci dentro do lar cristão, vivi até meus 18 para 19 anos dentro da igreja. Mas chegou um determinado ponto dentro da igreja que eu me senti que parecia que ali não era meu lugar. Satanás colocou algo dentro da minha mente, dentro do meu coração e falou, não, é teu lugar. E eu dando ouvido a essas vozes, eu acabei desviando, acabei saindo da igreja. E quando eu saí da igreja, automaticamente a minha vida ela só foi em decadência. Eu só fui cada vez mais fundo, eu só fui cada vez mais no buraco. Por quê? Porque aquele vazio, aquilo que outrora eu estava dentro da igreja, que o Espírito Santo preenchia o meu coração, eu tentava preencher esse buraco que estava dentro do meu peito com coisas fora da igreja. Onde eu me aprofundei na bebida, aprofundei nas drogas. Então, o meu fim, eu louvo a Deus porque Deus ele me resgatou, me tirou de lá de um lugar onde eu achava que eu nunca mais ia sair. Agradeço a Deus pela família, pelos pais, pela minha mãe, que meu pai que orou e intercedeu por mim. Então, eu já quero deixar aqui o recado, talvez tem mães que estão nos assistindo nesse momento. Mães, não desistam, não parem de orar pelos seus filhos, porque no momento certo Deus vai resgatar os seus filhos. E nesse meio tempo que eu estava fora da igreja, a minha vida cada dia mais indo para o buraco, eu sentia que eu não tinha mais esperança. Até que Deus ele olhou para mim e me encontrou e me trouxe novamente para a igreja. E hoje eu olhando todo esse cenário e vendo a minha história, algo que eu passei, eu vejo que tinha um propósito de Deus nisso aí. Por quê? Porque foi muitas das vezes que Deus me livrou da morte. Eu era um jovem que estava em porta de balada, eu era um jovem que estava envolvido em tudo quanto é tipo de coisas. Então, Deus me livrou da morte muitas vezes. Eu consigo, puxando na minha memória nesse momento, eu consigo raciocinar e ver tantas vezes que Deus me livrou da morte. Onde estava envolvido em meio de tiroteios em portas de baladas, entendeu? E eu fico pensando, falando, puxa, por que Deus não permitiu que eu falecesse lá no mundo? Então hoje eu consigo entender que hoje eu preciso passar essa experiência que eu vivi e passar para os jovens que eu não posso deixar de contar essa história, esse testemunho para a juventude, que lá fora não tem nada a oferecer para nós. O mundo lá fora é só perdição. Então, quem sabe o jovem está dentro da igreja hoje e ele está nesse momento de incerteza, porque eu vivi isso. E se eu falar que tem jovem dentro da igreja hoje que não está vivendo essa incerteza, eu estou sendo hipócrita. Então, eu acredito muito que tem jovens que estão vivendo esse momento de incerteza. Então, acredito que esse bate-papo que a gente está tendo aqui é justamente para trazer um alerta para aqueles jovens que estão nessa indecisão, para eles não saírem da igreja. Aqui é o Porto Seguro. Nada que preenche o coração lá fora você vai encontrar. Quem sabe o Espírito Santo, você quer preencher o vazio que está dentro do teu peito, você acha que você vai procurar, lá fora você vai conseguir. Não, você não vai conseguir. É só o Espírito Santo para preencher teu coração. É só Ele que pode te dar uma novidade de vida. E até o interessante da tua história é que a gente sempre tem esse começo com a bendita da incógnita, né? Quando a gente tem essa dúvida dentro da igreja, né? Ah, mas será que eu continuo? Mas será que Deus existe? Ou mas será que, tipo, será que eu estou fazendo as coisas certas? É sempre essa mesma incógnita, né? E é o que vários jovens têm em mente, né? E acho que é muito legal o teu testemunho, porque é um testemunho de superação e de amor, né? O quanto Deus ele ama, e acho isso lindo, porque é uma prova de que Deus ele pode resgatar qualquer um que está lá no mundo. E o primeiro momento, porque é o seguinte, o primeiro momento que você sai da igreja, é tudo novidade para você lá no mundo.
Aí você acha que a bebida é coisa legal, aí a bebida já não te satisfaz mais, por quê? Porque você está tentando preencher aquele buraco que está dentro do seu peito. Está tentando preencher aquilo que está dentro do teu coração, que outrora quem fazia essa função é o Espírito Santo, era Jesus dentro da igreja. Exato. Aí chega um momento que a cachaça ela já não te faz mais já não te traz mais alegria. Aí você vai para maconha, foi o que aconteceu comigo. Aí onde a maconha já não fazia mais efeito, eu fui para a cocaína já não fazia mais efeito, eu fui para os químicos, entendeu? Aí chegou um momento até que eu cheguei no crack. Ou seja, eu cheguei literalmente no fundo do poço. Onde as pessoas, a vizinhança olhavam e falavam assim, mas não tem mais jeito. Ele não tem mais salvação, ele não tem mais função. Aí hoje eu sou muito espontâneo na questão da adoração, né? Dentro da igreja. Eu gosto muito de levantar a mão, gritar, pular. Por quê? Porque quando eu estava no mundo, eu ia para as baladas, eu era o último a sair. Quando eu ia para estádio de futebol, eu era eu que mais gritava, eu que mais pulava. E hoje eu estou na presença de um Deus verdadeiro, e eu estou adorando a Deus verdadeiro, então eu não posso fazer menos para ele. De qualquer jeito, Entendeu? né? Então eu gosto muito dessa adoração espontânea, eu gosto muito de levantar minha mão, de gritar, porque é muito gratificante, porque o Deus fez comigo. Eu gosto de dizer assim, que a gente agradece a Deus pelo tanto que Ele nos deu, pelo tanto que Ele fez por nós. Então, para quem está conhecendo a minha história agora, Deus ele fez tanto por mim. Deus fez tanto por mim que não tem como eu fazer menos que isso para Ele. Então eu me sinto honrado de Ele me dar a oportunidade, porque Ele me deu a oportunidade. Ele me deu uma oportunidade de novamente estar trabalhando a obra dele e novamente estar ingressando na igreja, porque eu tenho muitos amigos que literalmente saíram e não tiveram força. Porque lá fora o diabo escraviza, lá fora o diabo ele coloca um jugo muito pesado e você não consegue se libertar daquilo. Então hoje eu posso contar que eu sou um vitorioso, não por mérito, mas porque tinha pessoas que oravam por mim e Deus teve misericórdia da minha vida e tinha um plano, tinha um propósito. Então, estamos aqui. E me diga uma coisa, e como que foi esse momento de você se reconciliar com Cristo? Quando você voltou aos pés de Cristo, como que foi o sentimento que você teve depois de ter deixado essas coisas do mundo para trás? Como que foi o teu sentimento? Como que foi a tua reação? Qual foi o momento que você passou e você realmente teve aquele toque? Eu preciso voltar para Cristo. Isso é tão engraçado porque eu senti na minha vida, Yasmin, que foi uma limpeza instantânea que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu saí daqui para uma cidade do interior, aproximadamente 500 quilômetros. E quando eu cheguei naquele lugar, na mesa onde a gente estava, eu estava no mundo, eu estava perdido, viciado em drogas. E quando eu cheguei, a gente sentou naquela mesa para almoçar, Deus usou a vida de um presbítero. E naquela ocasião ele pegou e falou bem assim, ó, hoje você ia sair da sua casa, isso não sabe. Hoje você ia sair da sua casa e você não ia voltar para sua casa. Você ia voltar dentro de um caixão. Essa foi o que ele estava dizendo, o Espírito Santo mandou ele dizer. E ele falou assim, você ia voltar, você ia sair e ia voltar dentro do caixão. Deus ele te trouxe até aqui. Olha, a gente está falando de 500 quilômetros. Saímos daqui de Curitiba para o interior do Paraná. Ele falou assim, Deus ele te trouxe até aqui para provar e para mostrar para você que ele tem algo na tua vida. E para provar que é Deus que está falando, nesse momento o presbítero ele falou isso. O presbítero Jandir, ele falou assim, para provar que é Deus que está falando com você, ele limpa teu sangue agora. E naquele momento meu nariz explodiu em sangue. Eu era viciado em cocaína, naquele momento meu nariz explodiu em sangue. E, meu Deus do céu, estancando ali, ele orando. E a partir daquele momento, literalmente, eu fui limpo. Por quê? Porque a partir daquele momento eu voltei para Curitiba, eu não senti mais vontade de usar drogas, eu não senti mais vontade de fazer nada. Eu senti literalmente que eu estava limpo. E daí começa aquela corrida, aquela trajetória. Ou seja, todo aquele tempo que você perdeu fora da igreja, todo aquele tempo que você perdeu, você quer. Ou seja, começa o primeiro amor, né? Você volta naquela ansiedade, você volta naquela alegria, você quer fazer as coisas acontecer, você quer orar, você quer ler Bíblia. Então você não quer parar nunca, você quer seguir em frente, tipo, para tentar recuperar aquele tempo que você perdeu, né? Então. Chega a me arrepiar. Chega a me arrepiar. Gente, é que eu nunca tinha parado para escutar o teu testemunho, que é uma forma. Nossa, é lindo demais o teu testemunho. Mas. Como que foi, né, quando te passaram a responsabilidade de cuidar de jovens? Já vou pegar na ferida. Que tem muita gente que fala, mas é jovem, vai ser problema para sua cabeça.
Só que como que foi que você recebeu essa responsabilidade de cuidar de jovens? Muito medo, Muito medo. muito medo. Não tenha dúvida que foi muito medo, porque no primeiro momento o coração meu ele acelerou. Falei, meu Deus, não sou digno, não sou capaz, é muita responsabilidade. Então foi um aperto muito grande no coração. E por outro lado, hoje eu olho e eu sinto, tipo, a gente vê na história de Josué. Josué ele passou por um momento dessa forma. Porque o Josué ele estava junto com Moisés, Deus usando a vida de Moisés para fazer vários milagres. Vários milagres. Ele acompanhou, ele viu que Deus falava, passa com ele. Então, ele teve uma pressão muito grande na vida quando ele assumiu a liderança. E eu vou falar para você que quando eu recebi esse convite para cuidar de jovens, eu lembrei da história de Josué. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fico imaginando se eu aqui para cuidar de jovens, eu já estou com essa pressão. Imagina Josué que teve que cuidar de toda uma nação, de todo um povo. Então, Yasmin, não é fácil. Aquela pessoa que fala que liderar jovens é fácil, não é fácil. Muitos desafios. Por quê? Porque você não está lidando somente com você, você está conduzindo um grupo. E qual que é o sentido de conduzir o grupo? Você tem que levar esse grupo até Deus. Você tem que ser exemplo. Porque muitas vezes a gente fala, jovens, ora, leia a Bíblia. Só que se você pede para um jovem orar, você tem que orar meia hora, você tem que orar uma hora. Se você pede para um jovem ler a Bíblia, um capítulo por dia, você tem que ler 10 capítulos. Então você tem que ser exemplo em tudo, porque tem toda uma juventude que se espera em você. Então naquele momento eu senti muito, muito medo. Eu fiquei muito apreensivo, fiquei assim, tipo, muito chocado, mas ao mesmo tempo muito eufórico, sabe? Por querer fazer. Porque até então eu já estava muito envolvido com a obra de Deus. E eu senti naquele momento que Deus ele estava me dando uma nova oportunidade de trabalhar, e então eu fiquei muito feliz. E o medo até hoje ele persiste, né? Não falar que é fácil estar dirigindo culto não é fácil, mas até hoje a gente ainda tem aquele temor. Mas não é fácil lidar com jovens, não. Mas é gratificante, Sim. tá bom? Então sabe. Entendeu? É gratificante porque a gente vê o retorno que a gente tem dos jovens, a gente consegue ver o feedback que eles passam pra gente. Isso é gratificante. Por quê? Porque você consegue ver que eles estão empenhados em trabalhar na obra de Deus. E quando você olha lá na frente, eu penso no futuro, sabe? Que eu olhar atrás, no final da minha trajetória, no final da minha história, e ver o que eu pude contribuir. O que eu pude contribuir para os jovens. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer com que eu olhe para trás e veja todos aqueles jovens que eu estive ao lado, acompanhamos, discipulamos, conversamos, e eu ver que eles se tornaram alguém dentro do ministério. Então, acho que esse é o principal objetivo. Em tantos medos, em tantos anseios, a gente fazer com que eles consigam se trilhar o caminho. Entendi. E como que a tua família recebeu essa informação? Meu Deus do céu. Porque é a mesma coisa que acho que a pessoa quando recebe a informação fica nervosa, mas imagine a família também. A família pensa assim, meu Deus, vai ser pressão pra cima dele agora. É que quando você entra na liderança, você não entra sozinha. Você é líder, a tua esposa é líder, e automaticamente a tua filha, no caso eu, é líder também. Também. Por quê? Porque o ensaio, você é o primeiro a chegar, nas orações você é o primeiro, então em tudo você está envolvido. Então, quando você está envolvido, automaticamente todas as pessoas que estão à tua volta, elas estão envolvidas. Então, no primeiro momento, eu senti da parte da Adri esse retorno, né? Falei assim, vamos sim. Foi assustador também para ela, né? Porque é tudo novidade, né? Sim. Quando é novidade, você não sabe também como vai na frente. E nesse momento eu pude, até hoje, a gente tem essa comunhão muito grande, ela apoia demais no ministério. E ela é muito mais líder do que eu. Ela, Eu sempre brinco assim, ela é sabe? aquela controladora que Isso. tipo fica assim, ele exerce, cuida. Entendeu? Porque ela não tá na frente de literalmente das coisas, mas ela tá ali por trás como uma Sim. verdadeira mulher. Fazendo a obra. Exatamente, como uma verdadeira mulher de Deus e olhando todas as coisas, os mínimos detalhes, ela nessa parte ela tem abençoado demais no ministério, tanto ela quanto a Isa. Então, As duas são eu maravilhosas, né? me sinto honrado de ter uma família e na presença do Senhor Jesus e estar trabalhando com jovens. E me tira uma informação. Qual é a dica que você deixa para pessoa que, digamos assim, um jovem,
um jovem que queira estar, porque tem jovens que pensam assim, porque eu sou jovem, então eu posso cuidar de jovens. Qual que é a dica que você deixa para essa pessoa? Porque assim, a gente precisa colocar os pingos nos is, né? A gente tem que mostrar realmente a realidade de como é estar na frente numa frente de um grupo de jovens. Seja qualquer tipo de grupo na realidade, né? Qual que é a dica que você deixa para essa pessoa jovem ou pessoa que está assumindo agora o cargo de liderança? Qual que é a dica que você deixa para esse tipo de pessoa? Tenha a convicção do seu chamado. Porque se você tiver convicção do seu chamado, as coisas vão fluir. Se você tiver certeza de que Deus te chamou, eu tenho muita convicção que vai fluir. Por quê? Porque quando Deus chama, Ele não abandona, Ele não deixa. O que acontece, Yasmin, é que tem muitas pessoas que estão envolvidas e entrando nessa área de liderança por status. Eu quero ser jovem, eu quero ser líder de jovens, eu quero... Mas não é dessa maneira. Por quê? Porque tem o chamado e tem pessoas que têm chamado, mas não querem entrar. Por quê? Porque é Muita pressão em muita cima. pressão. Então, a pessoa, se tiver convicção do chamado, se Deus já falou que você vai cuidar de jovens ou vai trabalhar com jovens, não fuja, porque no tempo certo Deus vai trazer você. Quando você tem convicção que Deus te chamou, não arreda o pé. Vai para cima, que Deus, a Bíblia fala que Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, quando você está trabalhando na obra do Senhor Jesus, é muito gratificante. Então, a convicção do chamado é o primeiro ponto para a pessoa começar a cuidar de jovens. Esse é o pontapé inicial. E quando você entra, aí as coisas fluem. Aí Deus pega e abençoa. Deus, Ele chamou. A Bíblia fala que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então, debaixo dessa promessa, não tem como a gente fugir, entendeu? Então, acho que o inicial é ter convicção do chamado. Uhum. E a última pergunta que eu vou fazer agora, tá? Como que você faz, Eliezer? Porque a gente vê que a tua rotina é muito corrida. A gente vê que tem... Como que tu consegue conciliar tudo isso? Porque você também toca dentro da igreja, você é líder de jovens, você está sempre presente na maioria dos cultos dentro da igreja. Queria saber como que tu consegue conciliar a questão trabalho, casa e igreja. Como que você consegue? É uma pergunta própria minha, tá? Que eu tô te fazendo, porque é impressionante ver, e é algo que entre nós jovens, nós tentamos entender, gente, como que o Eliezer consegue conciliar tudo, como que ele consegue estar presente na construção, como que ele consegue estar presente em tudo dentro da igreja, vai para o trabalho, daí vai cuidar do pessoal de dentro de casa. Como que tu consegue conciliar isso, irmão? Eu gosto de dosar, sabe? Eu sei que muitas vezes é complicado estar lá todos os dias, só que a gente tem que fazer algo para Deus da melhor maneira possível. Então não adianta eu assumir algo e fazer daquilo de qualquer maneira. Não adianta eu assumir liderança de jovens e fazer pela metade. Não adianta eu estar tocando lá dentro da igreja e fazer de qualquer jeito. Entendeu? Então, o que eu penso e tento aplicar isso na minha vida é que tudo que eu vou fazer, eu faço da melhor maneira possível, com todas as minhas forças. Então, o que eu tenho na minha mente hoje é o que? Eu vou me gastar na obra de Deus. Eu tenho esse pensamento comigo, sabe? Se eu vou me doar na obra de Deus, vou me gastar o tempo, porque eu sei que isso o que eu estou fazendo é o mínimo. Porque Deus fez muitas coisas por mim. Deus me deu uma nova oportunidade. Então, o que eu faço para Ele hoje é mínimo. Então, eu gosto de estar envolvido. Eu quero estar envolvido em todos os ambientes da igreja, em todos os cultos. É isso que eu quero. Mas no mesmo tempo, a gente tem que dosar também. Tem a família, entendeu? Então, automaticamente, todo mundo está envolvido. Então, vamos para a igreja? Vai todo mundo. Vai a Adri, vai a Isa. E isso dosando esse tempo de trabalho e igreja, as coisas fluem e Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. É porque muitas das vezes essa pergunta eu até fiz porque em algumas vezes as pessoas preferem priorizar, digamos assim, o trabalho em vez da igreja, ou até mesmo a igreja em vez do trabalho, né? E algo que a gente vem aprendendo, a gente até aprendeu que a gente precisa colocar Deus como em primeiro lugar, né?
e a nossa família em segundo, né? E essa questão eu acho muito interessante, porque a gente precisa ter dosagem, né? Exatamente. Se a gente não tem a dosagem... E pegando esse gancho aí, né, você falou na questão da família, eu acho muito interessante por quê? Porque aí entra o passo da liderança casal, no caso eu e a Adri. Por quê? Porque imagina se eu tivesse somente eu indo para a liderança. Seria muito mais difícil. Mas como eu tenho ela também envolvida na liderança, então a coisa flui naturalmente. Então a gente vai para o ensaio, vai junto. Entendeu? Então, quando a tua família está envolvida na liderança junto com você, é muito mais fácil. Aí não tem por que você. Aí eu vou, depois eu volto buscar você. Não tem. Lembrando que a gente mora longe da igreja. Exatamente. Entendeu? Agora, quando você está envolvido, a tua família está envolvido literalmente na liderança, as coisas fluem naturalmente. O trabalho flui naturalmente, a liderança flui naturalmente, então é Deus que vai abençoando. Isso que eu acho que é muito as experiências que a gente, como jovem, acaba absorvendo. Porque querendo ou não, vendo a gente acompanhando de perto a tua rotina, não de perto como a tua família acompanha, né? Mas vendo assim como uma pessoa terceira, né? Em toda essa na tua história, na realidade, né? A gente vê que realmente vocês, a sua família são um exemplo. Até a gente comenta às vezes lá em casa, a gente fala assim, gente, como que o Eliezer, mesmo morando longe, consegue estar pontual e a gente, muitas das vezes, a gente não consegue. Conhece? Eu sei dessa Não sabe quanto a gente é pontual, entre aspas. Mas assim, é algo que a gente toma pra si, a gente fala, gente, não é possível. A gente muitas das vezes mora perto da igreja e a gente não é tão pontual assim como a família do Eliezer. Eu falo, Jesus do céu, Eliezer. Mas assim, deixar aqui uma palavra minha, né, em nome do Grupo Ágape, que vocês são um exemplo pra gente. E eu até, nos momentos que me é dado, quando a gente conversa entre nós jovens, a gente fala assim, porque o Eliezer falou isso, o Eliezer falou aquilo, não, vamos seguir o exemplo do Eliezer e tal. Bem aquilo que o Eliezer disse. E, assim, é algo que você e a sua família, eles são um grande exemplo para a gente jovem. Exemplo de superação, exemplo de união, um exemplo de persistência, né? E um exemplo de fidelidade, assim, entre demais exemplos, assim. Eu queria até deixar para a Isa e para a Adri, assim, para falar para vocês que vocês são um grande exemplo para a gente. E não tem palavras, né, que possam explicar, porque particularzinho meu aqui, porque no momento mais difícil da minha vida, que foi o momento quando eu cheguei de Santa Catarina e vim aqui para o Paraná, foi o momento que vocês realmente nos abraçaram, né? E foi nesse momento assim que eu falei assim, essa juventude tem algo diferente. Essa família tem algo diferente e eu quero fazer parte dessa família. Então, assim, eu quero deixar o meu abraço para você, para toda a sua família. Quero agradecer, principalmente por você estar aqui participando com a gente desse podcast aqui de 30 minutos. Eu espero que tenha dado 30 minutos. Mas, assim, eu quero demais agradecer por você ter disponibilizado parte do seu tempo, que eu sei que, como a gente falou, é corrido, é corrido o teu tempo. Mas eu quero agradecer de verdade pela tua disponibilidade hoje por estar aqui, tá? Daí, gente, eu quero só, para finalizar aqui, eu quero falar do nosso patrocinador. O nosso patrocinador é a Favor Store, que está nos abençoando com este vestido. E assim, quem quiser saber mais sobre as dicas desses vestidos e saber sobre a loja em si, segue a gente no Instagram e também no link abaixo vai ter também uma direção para o Instagram dessa loja maravilhosa e abençoada. Amém? E até o próximo episódio. E antes, na realidade, a gente vai fazer uma oração. Eliezer, eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente finalizar esse podcast. Que a gente sabe que esse podcast, ele não é como a gente já tem orado, como a gente já tem falado. Não é para engrandecimento do Grupo A, mas é para o engrandecimento do nome do Senhor, para que a gente possa fazer o nosso serviço, aquele ID, né? Se é uma ferramenta que Deus nos deu, por que a gente não pode usar, né? E eu queria que você orasse para a gente finalizar, né, esse podcast maravilhoso e abençoado. Maravilhoso. Só antes de orar, eu quero agradecer o retorno do Grupo Ágape em relação à nossa liderança. Me sentindo muito honrado, eu e a Adri, nosso coração se enche de alegria. Eu vou chorar, E saber que tem
em saber que tem um grupo tão amoroso, pessoas jovens que estão realmente vivendo um tempo novo de Deus. Então, no momento da minha vida que eu também não queria mais trabalhar com gente, não queria estar envolvido com mais ninguém, Deus ele me colocou dentro do grupo Ágape para mostrar, falou assim, ó, minha obra ela é, ela tem espinhos, mas ela também tem flores. Uhum. Então, aos líderes aí, levar sabe, algum líder que está assistindo está passando por espinhos na vida, mas não tenha dúvida que vai colher as rosas, os frutos desse ministério. Amém. Que Vamos orar. bênção. Senhor meu Deus, eu te agradeço Jesus, muito por esse obrigada, momento Deus. a qual o Senhor nos concedeu de poder Nossa, estarmos aqui, papai, nesse todas bate-papo. essas coisas. Que o Senhor continue Deus, abençoando Jesus. grandemente, papai, a vida de todos que estão envolvidos nesse projeto. A Yasmin, Senhor, que está na apresentação, Senhor, desse projeto, de uma forma poderosa, abençoa grandemente. Eu sei que são muitos líderes, ó Pai, que estão envolvidos, muitos são os líderes que estão trabalhando na obra do Senhor. E eu tenho plena convicção, de uma forma ou outra, que esse conteúdo que será divulgado vai alcançar líderes que, quem sabe, muitas vezes estão passando por um processo, por um momento de incerteza na sua vida. Que através, ó Pai, desse testemunho, que através, ó Pai, desse bate-papo, que aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade possam encontrar abrigo e possam encontrar força para seguir em frente. Então, a minha oração nesta hora é que o Senhor venha continuar abençoando grandemente e que o teu nome seja glorificado, porque esse é o intuito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe e até o próximo episódio, também com um convidado maravilhoso.